Olá, boa noite. Boa noite. Delator diz que ouviu de Temer que presidente poderia auxiliar Cunha no STF. Dono da JBS diz ter transferido 150 milhões de dólares no exterior para campanhas de Lula e Dilma. Procurador-Geral Rodrigo Janot diz que Temer e Aécio agiam juntos para impedir avanço da Operação Lava Jato. Joesley Batista diz que deu 30 milhões de reais para Cunha comprar o apoio de deputados na eleição da Câmara. Aécio diz que presidente Michel Temer pediu retirada da ação no TSE para caçar a chapa Dilma Temer. Em nossos estúdios, vamos receber o deputado federal Alex Manente para falar da crise política do país. Envie mensagens pelo WhatsApp, anote aí 942429397. Hoje é sexta-feira, dia 19 de maio e o Grande ABC Notícias está começando. Olá, muito bem-vindo, bem-vinda, você que nos acompanha, e quero mais uma vez destacar, vamos fazer uma edição diferenciada do Grande ABC Notícias, ainda repercutindo os principais fatos, os principais temas, e essa semana um olhar inteiro voltado à capital federal, voltado a Brasília. Desde ontem, desde o pronunciamento do presidente da República, Michel Temer, já repercutindo com as lideranças aqui da região. Ainda ontem colocávamos a fala oficial dos dois representantes do ABC em Brasília, do deputado federal Vicente Paulo da Silva, o Vicentinho do PT, o vídeo feito na própria Câmara dos Deputados pelo deputado federal Alex Manente, que voltou de viagem de Brasília ontem, depois dessa agenda no Congresso essa semana, e agora está ao vivo aqui nos estúdios para falar justamente do clima, da temperatura no Congresso, e agora repercutindo aqui conosco quais serão esses desdobramentos conosco. Alex Manente, muito boa noite, obrigado pela gentileza. Boa noite, Leandro, Amanda, boa noite a todos os internautas que nos acompanham. É uma satisfação participar aqui com vocês do programa no momento duro do nosso país, momento de gravíssimas denúncias e que ultrapassam qualquer questão político-partidária nesse momento, envolvendo praticamente todos os partidos. A delação agora da JBS, incluindo 28 partidos, mais de 1.500 candidatos, algo que nos entristece muito e tenho certeza que a população também, mas é uma oportunidade de nós aqui também trazermos a nossa opinião e falarmos um pouco com o internauta. Seja bem-vindo, deputado. Acompanhe a gente também pelo Facebook, TV Grande ABC, o seu canal regional, pelo WhatsApp, vou repetir, 942429397 e também pelo site www.tvgrandeabc.com.br. Bom, já pode seguir aqui a nossa participação hoje no programa inteirinha, será com o Alex Manente. Nós vamos ainda trazer todos os dobramentos, só para ter uma ideia aqui, ó, a manchete dos jornais de hoje. Folha de São Paulo trazendo manchete envolvendo Michel Temer. Temer afirma que não renuncia, áudio sobre Cunha é inconclusível. Manchete também do jornal Estado de São Paulo, trazendo STF manda investigar Temer, presidente diz que não renuncia. Aproveitando então essas manchetes, Alex, o presidente Michel Temer, ele deve renunciar? Olha, nós entendemos que a denúncia feita na quarta-feira, que passou toda a quinta-feira sendo debatida, é sem dúvida alguma muito grave, e entendíamos aquela oportunidade que a renúncia seria o melhor remédio para poder solucionar esse problema que o país vive. Mas o presidente entendeu que não deve renunciar, então nós temos que buscar as alternativas neste momento para poder fazer com que o Brasil caminhe. Se ele não renunciar, o caminho é o impeachment ou a cassação da chapa do TSE? Olha, eu acredito que o impeachment é um pouco mais demorado, né? Então, creio que o TSE agora, no dia 6 de junho, se reúne e pode dar aí uma definição sobre essa questão da chapa Dilma Temer. E, consequentemente, não tenho nenhuma dúvida que todos esses fatores ocorridos nesses últimos dias serão levados em consideração na decisão do TSE. Por isso, acho que o TSE é uma solução mais rápida que o impeachment. Se o TSE não
tomar nenhuma atitude. Se o presidente não renunciar, eu acho difícil, por mais aliado que seja, o Rodrigo Maia segurar o pedido de impeachment do presidente Michel Temer. E tenho certeza que você configurou isso em Brasília, também aqui no retorno ao ABC, a preocupação de todos os moradores, de toda a população é uma só, é o futuro do Brasil, independentemente de quem vai estar chefiando o Planalto, se é eleição direta, indireta, se o Temer continua ou não, a grande preocupação é essa. Mas se o caminho for um impeachment, o país teria sustentabilidade econômica, teria bagagem para aguentar em tão pouco tempo 2 cenários, 2 processos de impeachment? Além do mais, Leandro, tem uma outra questão aí que tem que ser relevada. Quando nós iniciamos o processo de impeachment da ex-presidente Dilma, nós estávamos no início do seu governo. Mesmo assim, foi um processo que demorou 9 meses e talvez nós não tenhamos tempo e essa instabilidade pode ser prejudicial ao nosso país. Eu acredito que, volto a dizer, o mais importante seria ter esse ato personalizado do presidente Temer em renunciar, porque aí nós buscaríamos a solução a partir da renúncia dele. Caso, como não ocorreu, eu acho que o caso mais fácil de nós termos uma solução é pelo TSE. O impeachment pode ser muito traumático, porque é demorado, não será rápido, e pode trazer muitos prejuízos ao Brasil. Mas, quando surgiu a informação de que o Michel Temer faria o pronunciamento na tarde de ontem, como fez das 4h04 às 4h08, um pronunciamento de 4 minutos, inclusive o jornalista Ricardo Noblat chegou a dar que o Temer renunciaria. No plenário, no ambiente dos bastidores da Câmara dos Deputados, houve em algum momento a expectativa realmente da renúncia de Temer ou vocês não aguardavam, não projetavam esse tipo de anúncio? Olha, o que ficou sendo discutido pela manhã, a possibilidade da renúncia, vários aliados, inclusive até hoje, continuam estimulando o presidente a renunciar. Mas à tarde nós já sabíamos que ele não renunciaria, ele já havia comunicado aos partidos que não renunciaria e, inclusive, esse processo culminou na saída do ministro do nosso partido, que é o Roberto Freire da Cultura, logo após a decisão dele em não renunciar, porque, de fato, nós acreditávamos que esse era o melhor caminho. O STF ele chegou a abrir um inquérito para investigar o presidente no exercício do mandato. Qual o impacto disso? O que ocorre é uma questão muito judicial, né? Uma questão totalmente técnica. O que é dito e foi negado a primeira vez pelo Fachin, é importante ressaltar isso, o primeiro pedido da Procuradoria para abrir o inquérito contra o presidente foi negado pelo Fachin. O procurador, o Janot, refez o pedido e o Fachin entendeu que poderia ser aberto, porque estava no exercício do mandato, utilizando do exercício do mandato de presidente, por isso pode ser aberto o inquérito. O que não pode ser aberto o inquérito, segundo a decisão do Fachin, é quando é o presidente pessoa não utilizando o mandato. Isso foi a primeira vez que aconteceu. Primeira vez que ocorreu e agora a Procuradoria encaminha e a Câmara tem que votar isso, inclusive. A Câmara precisa votar para poder avançar a ação no Supremo. Precisa de 2/3 dos votos para poder avançar o inquérito. Alex, durante o pronunciamento muito rápido do presidente Michel Temer, aliás, foi a primeira e única vez que ele se posicionou sobre o assunto até agora, desde que na noite de quarta-feira, por volta de 7 horas, vazou a informação através do colunista, competente jornalista Lauro Jardim, que aí gerou um verdadeiro impacto, uma bomba na classe política em Brasília. No pronunciamento, ele chegou a fazer uma espécie de terrorismo econômico, ou seja, se eu sair ou se eu cair, esses indicadores positivos econômicos em relação à queda da taxa Selic, em relação à Bolsa de Valores, uma certa estabilidade da cotação do dólar, tudo isso cairia por terra. Esse discurso pega e na prática ele se concretiza? Olha, Leandro, na verdade, algumas pessoas entenderam isso, outras entenderam que ele disse que viveu nesta semana o melhor dois opostos e o pior momento do governo. O melhor momento, de fato, foram indicadores que pela primeira vez deram sinais positivos. Então nós tivemos recuperação do emprego, recuperação da economia, taxa Selic adequada, e isso mostraria que o país cresceria. O que ele quis dizer é que esse fator político de delação desestabilizaria esse cenário de crescimento, como ocorreu no dia seguinte.
como ocorreu na Bolsa, com a subida do dólar, hoje já se equilibrou novamente. Suspendeu os trabalhos. Suspendeu, caindo 10%, 10 pontos a menos, ou seja, é algo que ocorreria com uma denúncia desse porte. Então eu entendo que foi muito menos o terrorismo e mais a avaliação de que tudo que foi construído positivamente se perderia com uma denúncia que chegaria dessa delação. Alex, o que prejudica a economia é a investigação da corrupção ou a própria corrupção? Olha, eu acho que infelizmente nós temos aqui um processo cultural no país que ultrapassa, como eu disse, os partidos. Tem que ficar muito claro isso, que agora o que está sendo escancarado para o país é que, independente do partido, todos têm suas relações, suas conexões com essa corrupção. E nós precisamos começar a tomar medidas efetivas no combate à corrupção. Quais são as medidas? A primeira, que eu defendo e tenho defendido, e quero ir às ruas defender isso, para que essa legislatura, que é marcada talvez por um ineditismo numa legislatura única, impeachment, pode ter uma eleição indireta, vários cenários que se apresentaram durante uma única legislatura, tem que marcar também o fim do foro privilegiado. Nós temos que acabar com esse privilégio de representantes. Isso ajudará a diminuir também o espaço para a corrupção. Temos que ter legislações mais duras. Tudo isso precisa passar pela Câmara, Alex? Precisa passar pela Câmara. Eu estava observando com muita tristeza a fala do Aécio Neves na interceptação telefônica e na gravação que foi feita, dele trabalhando para poder anistiar, para resolver o problema de Caixa 2, para descriminalizar a Caixa 2, ou seja, nós temos que acabar com essa questão de fazer sempre a legislação visando o bem imediato e dando oportunidade para a corrupção. Eu sempre digo, se você descriminaliza a Caixa 2, não que todos farão, mas você dará oportunidade àqueles que querem utilizar de um expediente que, na minha opinião, é totalmente equivocado, porque nenhum Caixa 2 vem simplesmente por ser Caixa 2. O que está sendo comprovado é que isso ocorre pela propina de várias intervenções políticos e do poder público que acabam ocasionando todos esses desgastes que passamos. Eu gostaria de agradecer aqui toda a presença de todos os nossos internautas. Muita gente, hein? Bastante. Camila Fernandes, o Fábio Santana, o Silvio Novembrinho, o Rafael França, a Maria Cristina Marques, o Anselmo Tadeu, a Roseli Jesus, o Marquinhos Vilela, o doutor Adalberto... Isso, Wilson Arrigue, o Maurício Fernandes, vereador de São Caetano. Paris Cabreira. Tiago Paris Cabreira, aliás, Tiago Auric, também filho do prefeito de São Caetano, José Auric, nos acompanhando. Vereador Fábio Lopes de Santo André. Luiz de Dou Tavares. Isso, muita gente, nós vamos atualizando aqui. Obrigado a todo mundo, em especial classe política que nos acompanha, a população que quer saber mais do dia a dia. E, Alex, também é importante, porque logo na quarta-feira a gente estava com entrevista aqui no ar e imediatamente a gente abriu espaço para atualizar as informações a partir dessa notícia do colunista Lauro Jardim. Como é que foi o ambiente no exato momento no plenário da Câmara? Nós estávamos votando medidas provisórias, né? Eram medidas que estavam sendo votadas desde a noite anterior, ficamos até 1h30 da manhã, na terça-feira, e na quarta-feira deveria ir também até a madrugada, e quando surgiu esse plantão do Jornal Nacional e todo mundo começou a receber informações, e aí houve um grande burburinho, um estado de dúvida de todos, e aí o presidente Rodrigo Maia encerrou a sessão para que nós tomássemos conhecimento dos problemas que estavam sendo repassados pela imprensa à população brasileira. Bom, na hora acabou o ambiente. Na hora, porque nós não sabíamos ao certo o que estava acontecendo. Então, cada um recebendo uma informação, cada partido usando a tribuna para poder falar de algo que estava recebendo informação, e o presidente achou adequado encerrar a sessão para que todo mundo entendesse essa grave denúncia que estava sendo veiculada para a população. O ministro Roberto Freire, em nome do PPS no governo Temer, pediu a exoneração. O PPS rompeu com o governo? Não, na verdade o ministro Roberto Freire, que defendeu a renúncia, como outros ministros, teve de fato uma grandeza de entregar o ministério logo após o presidente entender que deveria continuar. Porque, volto a dizer, uma
posição totalmente personalista do presidente a renúncia. Ninguém pode obrigar outra pessoa a renunciar, pode sugerir. A partir do momento que a nossa sugestão não foi aceita, o ministro entendeu por bem deixar o governo, até porque naquele momento entendia que a renúncia era o caminho adequado. Alex, importante, nós temos aqui, a nossa produção preparou um primeiro vídeo. E aí, claro, uma série de vídeos, de áudios que foram repercutidos, que foram registrados pelos diversos veículos de comunicação ao longo dos últimos dias e das últimas horas. Mas um deles em especial, e aí já é oficial, porque trata-se da delação do proprietário do frigorífico lá da JBS, o Joesley Batista, e por isso nós vamos começar por esse vídeo. E é um determinado momento em que o Joesley diz o seguinte, que o então presidente da Câmara, ou então candidato à presidência da Câmara, Eduardo Cunha, havia solicitado uma verba de 30 milhões de reais a ele para que ele pudesse fazer a campanha à presidência da Câmara. E aí todo mundo sabe que não tem campanha explícita à presidência da Câmara. Você tem que convencer os seus colegas deputados a votarem em você. E o Eduardo Cunha teria dito que teria que comprar alguns deputados para o voto nele. E aí ele explica que pagou uma parte, que chegou no valor de 15 milhões e que teriam faltado 5 milhões. E quem cobrou esses 5 milhões foi uma pessoa de nome Altair, ligada diretamente a Eduardo Cunha, que na época já estava preso, e que esses 5 milhões seria para sustentar a família de Eduardo Cunha, uma média de 1 milhão por mês, justamente no período em que ele está atrás das grades. Enfim, você vai ter acesso agora a essas informações e nós vamos repercutir também com o Alex um dos trechos de grande repercussão. Acompanhe. Paga rápido esse troço para me livrar disso. Enfim, foi pago e ele dizia que gastava 1 milhão por mês. 5 milhões vai durar uns 5 meses, né? Gastava com o quê? Ah, não faço ideia. Aí que ele precisava de 1 milhão por mês. Aí, não faço ideia. Eu paguei lá os 5 milhões e pensei, então parece que eu vou ter 5 meses de paz, né? Uhum. Enfim, e realmente ficou 5 milhões, ficou quieto, e foi aonde agora, recentemente, passou os 5 meses, né? Uhum. E tal, eu comecei a preocupar, né? Eu falei, pô, eu já tenho que pensar aqui como é que eu vou fazer com esse negócio do Eduardo, né? Porque daqui a pouco o Eduardo começa a vir atrás de mim e ele é muito agressivo quando ele precisa das coisas. Não agressivo fisicamente, ele é incisivo, isso, desculpa. Ele é muito incisivo e vai atrás e, enfim. E aí foi onde eu até comecei a conversar com o pessoal do PMDB, com o Temer, com o Rodrigo e tal. Como é que nós vamos fazer? Porque Eduardo ele não tinha mais dinheiro, vai faltar e, enfim. Isso se continua um pouco na história do anexo do Temer, do presidente Michel. O medo era que faltasse dinheiro, ele viesse até falar alguma coisa e ameaçar vocês, alguma coisa assim. Então, o presidente Michel sempre acreditou, e eu acho que o Eduardo e o Lúcio também sempre acreditou, que eu era meio que obrigado a sustentá-los ali incondicionalmente, entendeu? O presidente Michel sempre mandou, sempre quis saber o meu acompanhamento sobre como eu estou cuidando deles. E a desoneração na folha implica na mudança de qual tributo? Da folha de pagamento. Ao invés de pagar um percentual sobre a folha, paga um percentual sobre o faturamento. Tá. Bom, Alex, primeiro para deixar claro para a população, na campanha para a presidência da deputado, tem que comprar deputado para se eleger? Não, eu desconhecia. Ainda bem que eu não votei nem no Eduardo Cunha e votei a favor do impeachment da Dilma, né? Porque as duas compras ocorreram para o Eduardo Cunha para presidente, eu votei no Júlio Delgado à época, e as notícias que eu recebi é que teve o deputado Bacelar, que foi até a JBS pedir dinheiro para comprar deputados para votar contra o impeachment. E acabou ocorrendo, pelo que eu fiquei sabendo. Então, eu desconhecia e acho isso triste e preocupante. Quando nós falamos, e aí algumas pessoas, é importante você permitir, algumas pessoas me perguntam, caso o Temer saia, se eu acho o ideal uma eleição indireta, seguindo a atual Constituição,
ou se eu acredito que a eleição direta é o melhor caminho. Primeiro, o seguinte, eu tenho visto algumas manifestações que nós temos que seguir a Constituição, sem dúvida. Mas nós estamos lá, os deputados federais, os senadores, estão lá para adequar a legislação, inclusive a Constituição, à realidade vivida pela sociedade. O próprio rito do impeachment foi assim. Sem dúvida. Tem uma PEC tramitando que fala em eleições gerais, diretas, da vacância do presidente. a partir da vacância do chefe do executivo em qualquer esfera, até 6 meses antes do fim do mandato. Hoje, até 2 anos. Por isso que nós estamos perguntando se é indireta ou direta. Hoje a lei fala 2 anos. Como passou 2 anos do mandato, seria eleição indireta pela atual Constituição. Tinha que ser eleição direta. Eu não tenho dúvida que tem que ser eleição direta. Como com um Congresso comprometido como nós estamos, onde se compra para votar para presidente da Câmara, imagine numa eleição de presidente da República. Imagina como será uma eleição de presidente da República em que está deixando-se claro que nós temos compra de voto. Então, nada mais justo do que a população. O que eu tenho defendido, Leandro, conversei muito ontem, inclusive na nossa reunião partidária, é uma defesa que eu acredito bastante plausível, adequada ao momento, é que nós teríamos uma eleição excepcional em outubro desse ano, dá tempo de mobilizar candidatos, independente do tempo de filiação partidária. E esse mandato valeria por 5 anos, não para ter mais um presidente tampão de 1 ano, 1 ano e meio. Nós teríamos um mandato de 5 anos e aí já adequa a nova reforma política que precisa ocorrer. E qual o nome que o PPS apoiaria? Não, nós não sabemos ainda nem quem será candidato. Eu acho que o que a gente precisa agora é buscar uma solução para esse momento que nós vivemos. E aí as candidaturas eu acho que serão as mais plurais possíveis, porque todos os partidos estão muito esparçados. Didaticamente, Alex, porque também é um comentário que a gente ouve de forma recorrente nas ruas. Em caso de uma antecipação de eleição, teria tempo suficiente, você já respondeu aqui, mas queria que você aprofundasse isso, e mais, a estrutura financeira, a gente sabe de todo o bastidor para se fazer uma eleição, urnas, as mobilizações que têm que ser feitas, tudo isso dá para ser feito até outubro? Eu acho que é um custo menor do que nós estarmos com risco de ter uma eleição comprometida economicamente novamente. Há tempo, por isso que eu defendo outubro, você veja só, o Amazonas agora teve seu governador cassado. E teve nova eleição. Nova eleição chamada. Essa eleição ocorrerá em 1 mês. Obviamente no estado você consegue fazer 1 mês, no país não. Por isso que eu tenho defendido que é outubro. Porque outubro já é o período que nós estamos acostumados à eleição. Daria tempo de fazer uma transição adequada. O presidente da Câmara ficaria com a responsabilidade de fazer a transição desse momento. E aí o ano que vem teríamos um novo presidente da República. Agora, já eleito com mandato de 5 anos. Porque também não adianta a gente eleger um presidente para 1 ano. Veja só, a precariedade nós vamos ter. Nós podemos eleger ter a Dilma presidente, Temer presidente, presidente da Câmara presidente e um novo presidente em 4 anos, 4 presidentes. Até chegar a eleição. Mas aí qual país suporta isso? Mas aí esse presidente ficaria esse 1 ano, aí o mandato começaria a partir do ano que vem, ficaria mais 4 anos. Então ele ficaria 5 anos para adequar a reforma política, inclusive que nós defendemos, que é 5 anos de mandato sem reeleição. E aí eleição geral. A eleição geral que aconteceria em outubro do ano que vem seria em outubro desse ano. Eu acho que a de presidente. Só de presidente. E aí deixaria de deputado. Depois, a partir de 2022, como a reforma política já está prevendo, faria 5 anos de mandato para todos a partir dali. Mas o presidente já iniciaria com 5 anos. Didaticamente também, para quem está em casa, na telinha ou na telona. Para isso acontecer, nós até noticiamos aqui que a Câmara adiou para a próxima terça-feira, na sua comissão especial, a votação dessa PEC. O único trâmite dentro da Câmara para isso acontecer é realmente uma proposta de emenda à Constituição. Sem dúvida. Não tem outra maneira de ter eleição direta se não for por uma mudança constitucional. Aí tem que passar nessa comissão e depois vem a plenário. Plenário no Senado, plenário na Câmara. E aí também dá tempo disso? Por isso que precisa ocorrer um pacto para que isso ocorra, né? Se não tiver um pacto, um consenso, naturalmente isso não ocorrerá. E aí teremos eleição indireta. Tem ganhado força isso no ambiente, lá nos bastidores de Brasília? Eu acho que nesse momento não. Nesse momento ainda existe muita instabilidade. Veja, eu quando iniciei minha vida política, sempre ouvia falar que política é igual nuvem, cada hora está de um jeito. Exatamente. Agora não é cada mês está de um jeito, é cada hora mesmo está de um jeito. Então é muito difícil
Ontem de manhã achávamos que o governo não continuaria. À tarde o presidente fala que fica e mostra uma firmeza na sua fala. Hoje, novas alegações. A irmã do Aécio é presa, e todo mundo imaginava que ele ia ser preso. O primo dele é preso. O Fachin retira o pedido de... tira o mandato, tira o passaporte, mas não põe na cadeia. Prende. Então, assim, é muito difícil a gente fazer uma previsão. Qualquer um que fizer aqui vai estar se arriscando. O que nós conseguimos perceber é que existe, nesse momento, uma busca para que o país não se desestabilize economicamente. Que esse talvez seja o maior sofrimento que a população possa ter. Vamos colocar mais um vídeo aqui, não é a sequência da delação, não é aquele primeiro vídeo agora, viu, produção? Aquele que a gente separou no primeiro momento, aquele maior, inclusive que a Globo também colocou no portal de notícias G1, falando também desse diálogo envolvendo E aí, só fazer um parênteses, Alex, todo mundo falou muito tempo de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, a delação do Odebrecht. Tinha passado desapercebida a delação da JBS? Primeiro o seguinte, a Odebrecht teve todo esse ritual porque foram mais de 70 diretores. Foram muitos executivos fazendo a delação. E a JBS se concentrou no dono e mais um executivo, né? Porque essa delação já estava com eles desde março, né? Na verdade, agora. Na verdade, que eu percebo é que juridicamente existe maneiras de conduções diferentes da primeira instância com o Moro e do Supremo. O Moro já imediatamente, quando faz delação, divulga. Eu acho que até foi inteligente por parte do Supremo ter a delação e comprovar o que está sendo feito pelo próprio delator. Que aí já cabe as medidas. A Polícia Federal agiu muito. A gente tem que elogiar aqui o trabalho, porque ninguém ficou sabendo, ninguém imaginava. Caiu como uma bomba a notícia no Congresso Nacional, ninguém imaginava, nem o próprio Aécio. Porque você veja só, ele saiu, tem uma filmagem dele até, que ele vê ali na hora e sai, porque nitidamente ele desconhecia isso também. É verdade. Bom, temos aí no ponto, produção, pode soltar o vídeo, por gentileza, vamos acompanhar. Eu vinha falando de Gedel ali, tudo bem, enfim, andei falando algumas vezes com o Padilha também, mas agora também o Padilha adoeceu, ficou adoentado. Enfim, aí eu fiquei falei, deixa eu ir lá para dar uma... Quero dizer assim, estamos juntos aí, se eu precisar de mim, viu? Me fala. Eu te ouvi um pouco, presidente, como é que o senhor está nessa situação toda aí, Eduardo? Não sei o que, O Eduardo resolveu me fustigar, né? Você viu que... Eu não sei, como é que está essa relação? Então, você está esperando na hora da defesa que o Moro indeferiu 21 perguntas dele, não tem nada a ver com a defesa dele. Era para intrutar. Eu não fiz nada porque no Supremo não foi. Posso falar? Totalidade. E tá aí, rapaz. Eu queria falar assim, muito aqui dentro do possível, eu fiz o máximo que deu ali, zerei tudo, o que tinha de alguma pendência daqui para ali, zerou, liquidou tudo, e ele foi firme em cima, ele já estava lá, veio, cobrou, pronto, acelerei o passo e tirei da frente. O outro menino, o companheiro dele que está aqui, né? Que o Gedel sempre estava. O Gedel é que andava sempre ali, mas o Gedel também com esse negócio, eu perdi o contato, porque ele virou investigado, agora eu não posso também. Eu não posso encontrar ele. Isso. O negócio dos vazamentos, o telefone lá do Pardo com o Gedel, volta e meia citava alguma coisa meio tangenciando a nós, não sei o quê. Eu estou lá me defendendo. Como é que eu mais ou menos dei conta de fazer até agora? Eu estou de bem com o Eduardo. Tem que manter isso. Todo mês também. Eu estou segurando as pontas, estou indo. Investigado, eu não tenho ainda denúncia. Isso, não tenho denúncia. Aqui eu dei conta de um lado do juiz, dá uma segurada, do outro lado do juiz substituto, que é um cara que fica segurando os dois. Ou eu consegui botar uma dor dentro da força-tarefa
que também está me dando informação, e lá que eu estou para dar conta de trocar o procurador que está atrás de mim. Bom, se eu der conta, tem um lado bom e um lado ruim. A economia está bem, vai ter que baixar o juro rápido, porque a expectativa foi muito rápida, né? A reversão da expectativa. Eu tenho a impressão que na Câmara já desce mais um, vai descendo responsavelmente. Juro, você sempre tem que deixar o mercado com a sensação de que foi pouco. O mercado tem que ficar na sensação de que... Não sei se eu te dar um toque em relação a isso, em relação a... Eu não sei o quanto eu vou mais rir do meu rico, o quanto eu deixo ele com essa pipineira dele aí e tal. Enfim, então, aí que eu quero. Um dia eu falei assim, ei, precisa mexer na Receita Federal, pô. Achei de aí, tá tanto tempo aí, põe um outro cara aí mais dinâmico, tá? Um monte de coisa pra fazer. Ixi, não posso mexer. Aí, Ben 10 é o planejamento. Eu queria ter alguma sintonia contigo para quando eu falar com ele não jogar. Eu falo assim, não, presidente, não quer. Então, por exemplo, agora está o presidente da CVM, para trocar, não trocar, é outro lugar. E aí eu queria assim, se eu falar. Você ia falar com ele? Isso, mas é que se eu falar com ele, ele empurrar para você, eu poder dizer, não, peraí. Não pode fazer, pode. É só isso que eu queria ter esse alinhamento, para ele não ficar e para ele perceber que nós temos. Eu não vou falar nada descabido. Agora, esse presidente do CAD, não sei mas isso seria, eu falei que é importantíssimo ter um presidente do CAD ponta firme. Já foi, em janeiro agora, e aí eu não sou. Eu falei para ele, o presidente do CAD foi nomeado presidente. Fala sobre isso, falar como é que eu me falar contigo, qual é a melhor maneira, porque eu vinha falando através do GEDEL, eu não vou lhe incomodar, evidente, se não for algo assim. Eu sei disso, por isso aqui. É o Rodrigo? Então ótimo. Eu prefiro combinar assim, se for alguma coisa que eu precisar, eu falo sobre isso. Se for algum assunto desse tipo aí, estou no super bem à noite, 11 horas da noite, meia-noite, 10h30, venho aqui, conversa uns 10 minutinhos, meia horinha, vamos embora. Deputado, o Temer fala em conspiração. Existe a possibilidade do áudio ter sido editado, como dizem as pessoas próximas ao presidente? Eu prefiro não emitir minha opinião, porque é muito difícil você falar de algo supondo. Eu creio que a Justiça, o Supremo Tribunal Federal jamais faria isso, né? E a liberação do áudio agora foi feita pelo Supremo, então creio que dificilmente eles não avaliariam a procedência e a veracidade da íntegra da rotina da história. O que eu também avalio que o presidente tem coisas muito subjetivas ali, não tem nada também que comprove e diga que ele está fazendo, fica muito subjetivo. De qualquer maneira, eu disse no meu vídeo ontem e repito aqui, o fato dele ter recebido um indiciado que está sendo investigado, comprometido, milionário e tal, já no seu Palácio do Jaburu, já, na minha opinião, é grave. Então, eu acho que ele está pagando mais por isso do que efetivamente pelo que nós estamos observando, porque tem mais a fala do cara da JBS do que do próprio presidente. Esse é o questionamento, Alex, inclusive que todo mundo também faz nas ruas, independentemente de ter o tal do batom na cueca aí, do Temer ter ou não dito, ou ter não dado aval. Que é subjetivo, né? Exatamente. Essa questão, continua, pode permanecer, tem que permanecer. O próprio Temer disse que é num outro contexto. Ele deu uma entrevista na madrugada ao Gerson Camarote da Globo e falou, ok. Mas a pergunta que se faz é exatamente essa. O que levaria? Primeiro, vamos fazer algum
com os fatos que antecederam. Michel Temer é amigo, assim como vários integrantes da classe política, de Joesley Batista, tanto que o presidente tem fotos já espalhadas nas redes sociais. O presidente, à época não era, mas hoje presidente da República, Michel Temer, foi ao casamento de Joesley Batista. Primeiro ponto. Segundo, em outros áudios, o próprio Joesley disse que tinha agendas frequentes com o Temer, com o Eduardo Cunha e com outros políticos do PMDB. Mas o que causa essa grande indignação e perplexidade é o fato do presidente da República, porque essa gravação ela aconteceu no mês de março deste ano. Michel Temer recebeu Joesley Batista em sua residência oficial no Palácio do Jaburu, ou seja, já estava no exercício do mandato, ouviu aí uma série de situações, no mínimo estranhas, no mínimo curiosas, para não dizer irregulares, e em nenhum momento da fala dele ele faz qualquer tipo de advertência. Pelo contrário, quando fala do deputado do Rodrigo, que também perdeu o mandato, quando se fala de outros, o Temer faz até uma posição de conivência, ele até dá a sugerir que está sendo conivente com tudo isso. Como é que isso repercutiu na Câmara, Alex? Olha, Leandro, eu acho que são duas coisas diferentes. Primeiro, investigar a participação efetiva no pagamento da propina para o Eduardo Cunha, que depois ele explicou, se você vê os vídeos que hoje foram divulgados, que era por uma medida que foi feita à época da desoneração da carga tributária para frangos, o Eduardo Cunha tinha esse custo. Saber se o presidente está envolvido com isso ou não é uma outra questão que precisa ser avaliada e investigada a partir deste áudio. Agora, inegavelmente, não dá para dizer que é correto um investigado ir às 11 horas da noite no Palácio do Jaburu para confidenciar assuntos estranhos ao presidente. Saber se ele participava ou não é uma investigação, acho que é esse o motivo do inquérito, inclusive, que o Janot pediu ao Supremo e a Câmara pode ou não autorizar. Mas, sem dúvida nenhuma, você deixa algo no ar de muito negativo a partir do momento que o investigado vai às 11 horas da noite no Palácio do Jaburu falar confidencialidades com o presidente. Bom, tudo o que aconteceu, a gente destacou aqui também, o ministro voltou, o indicado do PPS, o Roberto Freire, voltou ao Ministério. E a posição... não voltou ao Ministério. Não, ele voltou o apoio. Não, o que ele disse, a carta emitida hoje, é que ele continua defendendo o modelo econômico do governo e se posicionaria dessa maneira até a solução definitiva do caso do presidente Temer. Como nós defendemos, a modelagem econômica não pode ser modificada. O próprio Meirelles já disse, olha, que a gente tem que fazer um grande pacto é que esse rumo que está sendo construído para tirar o Brasil da crise, não pode ser modificado com a mudança da presidência. O PPS retirou o apoio político. Não, o PPS saiu o ministro Roberto Freire deixou o ministério. Ele não quer participar como ministro desse governo, mas entende que é necessário ter uma estabilidade econômica no país. Se o Temer não fosse presidente, ele já estaria preso? Tem gente que fez essa pergunta também. Até eu acho que o Temer, eu acho que com esse áudio teria que ter investigação para poder ser preso ou não. Eu acho que o Temer não. Acho que o senador Aécio sim. Então, falando no Aécio, isso que é importante, Alex. Nós vamos retomar agora, falar da questão do PSDB, porque foi uma avalanche no PSDB essa questão, tanto que a gente falou aqui, o importante, o que tinha de gente de foto com Dilma e Lula, de repente sumiu, agora voltou. O que tinha de gente com foto do Aécio também tirou e voltou e assim vai. Mas a política, como o Alex falou, é como as nuvens. Agora o seguinte, prendeu a irmã do Aécio, prendeu o primo do Aécio, e ele é o pivô de tudo isso, e ele não está preso? É algo... A gente vai daqui a pouco, espero que entender essa decisão do Supremo, do Fachin, de de indeferir o pedido de prisão feito pela Procuradoria. Tirou o mandato, o passaporte diplomático e tirou as possibilidades dele apresentar projeto. Então ele está sem o mandato de maneira temporária. Mas a não prisão nós vamos entender no rito do processo. Eu confesso que eu tinha quase que certeza que seria uma definição consequência das prisões que foram feitas pela manhã, né? Mesmo porque a irmã dele foi a primeira a ser levada. E por que a irmã dele? Tudo bem que ela era a primeira assessora, né, do Aécio, mas por que ela? E ninguém sabia o real motivo. Então, é muito difícil a gente falar de um processo que a gente conhece ainda partes dele. Então, talvez... quando for elucidado todo o processo
que corre investigação a essa questão do Aécio Neves. Nós saberemos porque ele não foi preso e as pessoas foram. É estranho, acho que, vendo a grosso modo, o que eu entendo é que ele deveria seguir também preso, assim como acho que nesse caso do presidente Temer, ele responderia um inquérito, não teria ali nada que comprovasse, porque não pegou dinheiro, não teve, na verdade é uma conversa. Eu acho que ele paga um preço caro por ser conivente, e acho que essa palavra você usou bem, com o que o infrator estava falando. Porém, o Aécio já é um pouco diferente, porque teve dinheiro envolvido, teve acompanhamento desse dinheiro pelo chip da Polícia Federal. Então, são casos distintos, na minha opinião. Agora, Alex, para a população também, leiga no assunto, ou que não acompanha tão de perto o dia a dia da política, essa delação da JBS, ela serviu para pegar gregos e troianos. A gente dá mais destaque para o Temer, porque é o presidente em exercício, presidente da República, pegou o senador Aécio Neves e vários outros nomes do PSDB e também pegou mais uma vez integrantes do PT. O próprio Wesley Batista cita da entrega de dinheiro, que o Guido Mantega, ex-ministro, seria intermediário, que deu dezenas de milhões a Lula, dezenas de milhões a Dilma, ou seja, todos esses presidentes envolvidos nessa história. Para a população, e eu ouvi isso várias vezes hoje na rua, no almoço, no café, olha, é todo mundo igual, não dá para colocar ninguém, tem que colocar o Tiririca, tem que colocar o Bolsonaro, porque é tudo igual. Jogaram todo mundo no mesmo balaio. Qual que é a mensagem para dar para essas pessoas? A mensagem primeiro é que uma coisa que vem sendo dita, e eu acho que o grande impacto que a população sofreu é que enxergava até pouco tempo atrás que a corrupção era restrita ao PT. E o PT cometeu muita corrupção. Isso é importante deixar claro. Nós não podemos, com o fato de ontem, esconder a corrupção que foi feita pelo PT. Não justifica o outro. Mas, ao mesmo tempo, não era só o PT corrupto. Nós temos de todos os partidos. E nós vivemos, especialmente na última eleição presidencial, Leandro, você acompanhou bem, uma espécie de fla-flu aqui no Brasil. Então, na verdade, eu torço para um porque o outro é que é corrupto e o meu não é. Nesse momento, essa frustração é natural porque nós polarizamos a disputa no país. E isso é muito ruim. Nós não podemos polarizar. Existem diversas forças que podem surgir e que não estão comprometidas com o histórico de poder e que acabam sendo submetidas a essa avaliação dessa polarização PT e PSDB. Que o PMDB participa ativamente. São os 3 principais partidos do nosso país. O que não significa que quem está embaixo participe disso. E com essa frustração nacional, o governo Temer, ele tem estabilidade para se manter? Olha, o governo Temer, nós veremos a partir da próxima semana. Vários partidos vão se reunir sobre continuar na base de apoio, não continuar. E eu acredito que semana que vem é decisiva para ver o apoio político do governo Temer. Se ele vai continuar sem apoio político, eu acho improvável. Por isso, semana que vem é uma semana decisiva, na minha opinião. Mas hoje o dia para ele, para a economia, foi muito melhor do que o dia de ontem. Eu acho que ele conseguiu respirar. Vamos ver como semana que vem, com as decisões políticas. Eu, por exemplo, tenho certeza que as reformas não ocorrerão nesse semestre. Eu tenho essa convicção, acho que ele não terá força política para comandar a reforma nesse momento. Agora, se manter com uma certa estabilidade política por conta da economia, semana que vem nós decidiremos. Agora é interessante, né? Eu vejo aqui, vocês permitirem. À vontade, à vontade. Quando a gente, essa polarização que a gente não pode ver. Quando você diz que o PT teve corrupção, os petistas ficam bravos. E quando você diz que o PSDB teve corrupção, os tucanos ficam bravos. A gente tem que parar com isso no país. Esse fla-flu. É esse temperamento que está fazendo o Brasil ir para esse problema grave que nós estamos enfrentando, cultural. Porque a gente acaba querendo agredir o outro e não enxergar as razões de observar novas lideranças. Eu recebi hoje um texto maravilhoso, eu não vou fazer a leitura dele porque ele é muito extenso,
foi repercutido no WhatsApp, nas redes sociais, mas é o seguinte, e eu falei isso ontem aqui no meio da nossa transmissão, a gente respeita todas as opiniões contrárias, as opiniões divergentes, a democracia se faz dessa forma, mas você pode discordar no mérito, hoje aqui o Alex Marinho, ideologicamente, né? Ideologicamente, perfeito, olha, eu sou contra a eleição direta, eu quero eleição indireta, eu acredito... Como, por exemplo, Leandro, hoje mesmo está discutindo com algumas pessoas, porque virou novamente uma história do seguinte: quem é a favor da eleição direta é a favor do PT. Quem não é, quem é a favor da indireta é a favor do PSDB e do PMDB. Ora, gente, não tem só dois lados. Não existem só duas forças. E a gente precisa começar a enxergar isso. Mas é importante, Alex, para quem está em casa... Porque senão carimba e você não consegue nem defender tese porque já está carimbada de um lado ou de outro. E aí nós vamos resgatar a questão da cultura, não é só da formação política que hoje carece muito nas fileiras escolares e também na família, mas é a própria formação. Eu recebi no WhatsApp, como eu falei, por exemplo, a pessoa que está criticando hoje o responsável aí pelo frigorífico JBS, o Wesley, como diz ontem o ex-prefeito Carlos Grana teve aqui, falou que era o Wesley Safadão, o Joesley Safadão. Mas a mesma pessoa que critica é aquela pessoa que leva a caneta embora do seu trabalho e não devolve, é aquela pessoa que manda imprimir coisa no trabalho. Ou seja, a gente está falando de graus diferentes, mas nós estamos falando da mesma essência. Nós não estamos discutindo aqui quem rouba mais ou quem rouba menos. Nós estamos discutindo qual é a fórmula para fazer com que o país entre na rota da educação e do desenvolvimento e não saia dela. E eu não tenho dúvida, Leandro, que isso a população brasileira tem que tomar como ensinamento. Nós temos que parar de rotular as pessoas. Nós temos de parar de rotular ideias. Sabe por quê? Porque é exatamente como você disse. Então, você pensa diferente do que eu penso, não é desrespeito isso. O que nós temos que julgar é se a pessoa está submetida à corrupção ou não. Seja de que partido for, seja qual a bandeira que ela carrega, vermelha ou azul. E não existe só vermelho e azul no país. Isso tem que ficar claro. E acho que esse ensinamento, se a população não tirar agora, dificilmente nós encontraremos o caminho para o futuro do país. E tem aquele que não carrega nem a bandeira vermelha e nem a azul e que mais que o avião caia, mas não percebe que está dentro dele, né? Que vai cair e torce pelo quanto pior, melhor, né? Exatamente. Bom, e tem também o resgate histórico, Alex, porque ontem o presidente Michel Temer fez o pronunciamento, e aí no mesmo momento já tinha gente que resgatava a questão de Fernando Collor de Mello, então presidente da República, que em 92, no mês de março, também veio em rede nacional, disse que não renunciaria e conseguiu aguentar por mais 6, 7 meses até o final daquele ano, quando ele saiu da presidência da República. Caminha para se repetir a história? Cada história tem a sua particularidade. Eu me lembro muito do processo de impeachment da Dilma, que todo mundo fazia muita comparação com o processo do Collor. E ela foi até o limite, até ser impeachmentada. Diferente do Collor, que renunciou dias antes do impeachment. O que eu acredito, Leandro, é que nós temos um momento grave no Brasil. As pessoas precisam se desarmar e não podem não enxergar a corrupção que existe no partido que eu torço para justificar, como você disse. Eu vi várias pessoas, olha, agora estão dizendo que a Globo era golpista, não é mais que não sei. Isso não existe. O que nós temos que ter é um país que pense no futuro. E o futuro não se faz agredindo o outro, é construindo ideias que possam ser melhores. Eu estava dizendo, só porque da eleição direta, eu postei, sou a favor da eleição direta, o Lula vai ganhar. Ora, gente, nós temos que ter eleição escolhida pela população. Não, e a democracia nem sempre é quem a gente quer que ganhe. Eu acabei de perder a eleição de prefeito e nem por isso desrespeito quem... E a gente está falando a democracia em São Bernardo. Todos os nossos representantes públicos, Eduardo Cunha, quem você quer que seja, pode ser a pior espécie possível enquanto ser humano, mas não chegou no Congresso de qualquer jeito. Ele foi votado, ele foi legitimado pelas urnas. Se você não está contente, e aqui quero deixar claro, ninguém está fazendo defesa ao Joesley Batista, muito pelo contrário. Se ele passa essa imagem de santo, hoje vindo fazer carta à população, de santo não tem nada, porque ele foi conivente com a corrupção, assim como foi todo mundo da Odebrecht, aceitou até fazer departamento de propina na empresa. Nós condenamos veementemente a postura dele. Se tem a corrupção é porque existe o corruptor. Então isso é ponto pacífico. Mas agora todos foram eleitos democraticamente. Exatamente. E a sociedade tem que cobrar.
E aí a gente fala aqui na base. Qual foi a última vez que você foi na sessão da Câmara? Você lembra o vereador que você votou? Você cobra, você manda e-mail, igual agora está a reforma no Congresso. Você mandou um e-mail para o deputado Alex Manente? Deputado, qual a sua postura sobre a reforma trabalhista? Qual a sua postura sobre a reforma previdenciária? E também não ser induzido, né? E não ser induzido, porque eu peguei na reforma trabalhista várias pessoas que não sabiam o que foi votado na reforma trabalhista efetivamente. Entra no senso comum e diz que é contra ou a favor. Comum porque é contra ou a favor, aí define, quem votou contra a reforma é petista. Quem não votou é contra o PT. Aí você pergunta o que é reforma e ela não sabe. Mas fica o conceito amplo. Então, assim, essas coisas que nós temos que mudar, acho que é aproveitar essa crise para também fazer uma limpeza do que a gente quer para o futuro. Bom, nós vamos fazer uma rápida pausa aqui, Alex. Bom, não vamos nem falar de futebol, porque a gente falou que não vai entrar no Fla-Flu. A gente só vai dar espaço aqui para o esporte hoje, porque saiu a convocação da seleção brasileira. Não é mesmo, Amanda? Isso, e quem vai falar pra gente é o Luciano Luiz. Boa noite, Luciano. Boa noite, Leandro Amaral. Estou voltando para falar um pouco mais de esportes. Hoje, convocação da seleção brasileira. 2 amistosos no mês que vem. 2 amistosos em Melbourne, nos dias 9 e 13 de junho, diante da Argentina e da seleção australiana. O técnico Tite convocou hoje os atletas que irão defender a seleção brasileira neste grande e importante compromisso, já que o time se prepara para a disputa não só das eliminatórias nesta reta final, mas também já pensando na Copa do Mundo de 2018 na Rússia. Tite anuncia os jogadores da seleção brasileira aqui na TV Grande ABC. É contigo, Tite. Diego Alves, Valência. O Everton, Atlético Paranaense. Ederson, Benfica. Defensores, Davi Luiz, Chelsea. Gil, Shandong Luneng. Gemerson, Mônaco. Rodrigo Caio, São Paulo. Thiago Silva, Paris Saint-Germain. Alexandro, Juventus. Fagner, Corinthians. Felipe Luiz, Atlético de Madrid. Rafinha, Bayern. Meio-campistas, Fernandinho, Manchester City. Juliano, Zenit. Lucas Lima, Santos. Paulinho, Guangzhou, Evergrande. Felipe Coutinho, Liverpool. Renato Augusto, Beijing. Rodriguinho, Corinthians. William, Chelsea. Atacantes, Diego Souza, Sport Recife. Douglas Costa, Bayern. Gabriel Jesus, Manchester City. E Tyson, Shakhtar. Tá aí a palavra do treinador da seleção brasileira anunciando os jogadores que irão defender o Brasil nestes 2 compromissos diante de Austrália e também da Argentina. Neymar foi poupado desta convocação, já que Tite quer fazer algumas experiências e saber outros atletas que podem ajudá-lo neste processo rumo à Copa do Mundo de 2018. Tá certo? Grande abraço, Leandro Amaral, e a gente volta a qualquer momento na programação da TV Grande ABC. O que eu queria, viu? Muito bom, muito bom. Obrigado, Luciano Luiz, sempre de olho. Alex, torce para que time? Palmeiras. Bom, o Palmeiras está indo bem no campeonato. Vai ser campeão brasileiro, Alex? Torcer para isso. O importante é ser campeão da Libertadores, né? Bom, eu não vou falar da Libertadores. Mas meu time foi campeão paulista, então dá para tocar o barco. Bom, Alex, nós estamos caminhando aqui para os minutos finais do nosso programa. Mais uma vez quero agradecer a gentileza, como a gente faz normalmente, com a atenção dada, a atenção do Alex, que está no dia a dia, na semana em Brasília, como deputado federal. Ele e o Vicentinho, os 2 nomes do ABC em Brasília, acompanhou de perto essa semana tudo o que aconteceu. E ele vai ser o principal porta-voz da região para justamente levar ao plenário da Câmara esses anseios. Então você que vai ter a oportunidade de encontrar com o Alex, de encontrar com o Vicentinho no final de semana, você vai ter a possibilidade de externar, tirar suas dúvidas, poder tirar sua conclusão a partir de fatos e informações concretas e não daquilo lá de ficar engravidando os outros pelo ouvido, etc e tal, porque é só assim que a gente faz uma democracia para valer. E o objetivo aqui da TV Grande ABC e do Grande ABC Notícias não é outro senão esse, te levar de forma plural as posições, os lados, e você que está em casa poder tirar suas conclusões. Alex, obrigado, abriu espaço na agenda para estar aqui conosco. A gente sabe que passa a semana inteira correndo em Brasília, chega nesse momento
tem que dar atenção à família também, mas esteve aqui nesta noite conosco, atualizando e prestando contas a quem está em casa. Obrigado, fique à vontade para as considerações. Eu que agradeço, Leandro, Amanda, parabenizar aí pelo programa e tenha certeza que sempre que chamado nós faremos o possível para poder estar aqui, especialmente no momento que nós vivemos essa crise tão grande, mais uma, é um momento muito conturbado, mas nós temos que aproveitar para poder, como eu disse, crescer politicamente com uma consciência em que a população possa encontrar o seu caminho, não apenas partidarizar os debates, mas principalmente encontrar soluções para o nosso amanhã. Acho que essa é uma responsabilidade de todos, especialmente de uma nova geração que possa ir surgindo na representação política, porque também nós observamos grande parte das denúncias são para aqueles que estão há mais tempo nessa vida. E nós precisamos dar essa renovação que a população tanto prega. Então, quero colocar à disposição o nosso mandato. Quem também quiser utilizar lá nosso Facebook para mandar sua sugestão, sua opinião, vai lá, Alex Manente, SBC, pode acompanhar a nossa ferramenta lá que também interagimos com a população. E, mais uma vez, parabenizo a vocês. Um grande abraço, um bom final de semana a todos. Muito obrigada, deputado. Muito obrigada, Leandro. E muito obrigada aos nossos internautas que participaram aqui conosco. E aguardo vocês agora na segunda-feira, às 19h30, o Grande ABC Notícias. Não perca. Boa noite, bom final de semana.